todos. A entrevista de hoje só poderia mesmo ter sido gravada em 2020. E porquê? Porque 2020, como todos sabem, foi o ano em que tudo estranho aconteceu, o ano em que nos cortou muitas coisas. Foi o que aconteceu mais ou menos com esta entrevista, salvo as devidas proporções, porque aqui não aconteceu nenhuma desgraça, nem morreu ninguém. Mas tudo aconteceu para que esta entrevista não acontecesse. Mas nós insistimos e aconteceu. E eu quero agradecer ao meu convidado porque foi um gentleman, se calhar outro talvez tivesse desistido, mas ele não, ele continuou a tentar. Desde que eu estreiei este quadro, este talk show, de Portugal para o Brasil, é o título, em que eu entrevisto atores brasileiros, o procedimento tem sido sempre o mesmo. Eu ligo para a pessoa pelo Zoom, ela entra, eu começo a gravar e pronto. Depois edito a entrevista e posto no Instagram, no Facebook e no YouTube. Neste caso, foi bem diferente. Eu e o meu convidado não conseguíamos estabelecer contacto pelo Zoom. Nós demorámos 40 minutos para conseguir esta entrevista, para conseguir começar a entrevista. 40 minutos. Mas não desistimos. Nós tentámos pelo Zoom, nós tentámos pelo Skype, tentámos que fosse ele a ligar para mim pelo Skype, tentámos que fosse eu a ligar para ele pelo Skype, tentámos que fosse eu a ligar para ele pelo Zoom várias vezes, até que finalmente resolvemos que seria ele a ligar para mim pelo Zoom. E aparentemente conseguimos. Não dava, era para gravar, porque eu não era anfitriã da conversa, então eu comecei a gravar pela tela, pelo ecrã do Windows. Então vocês vão reparar que a conversa parece que começa a meio, mas foi o Windows que ainda demorou um pouquinho para começar a gravar. Bom, até aí tudo bem. Começámos a conversar e eu comecei a falar com ele sobre um personagem terrível que ele fez, que era o inimigo, ou coisa ruim, aquela palavra que eu não gosto nem de dizer o nome, mas que marcou tanto a ele como a história, a própria história das telenovelas brasileiras, e teve tanto impacto em Portugal que até hoje os portugueses que já eram nascidos naquela época e que viram a novela lembram-se desse personagem, que era o mal personificado. E então aconteceu uma coisa muito estranha. Durante todo o tempo em que nós conversamos sobre esse personagem, a minha voz não se ouviu. Quando eu fui ver a gravação da entrevista, a minha voz não estava lá durante o início inteiro da mesma. Pessoal, nos primeiros 10 minutos da entrevista não se ouve a minha voz. Nem um pio. Então, aconteceu algo estranhíssimo. Para quem é crente, que é o meu caso, é arrepiante. Para quem não é crente, é uma coisa, no mínimo, engraçada. Mas chegou um momento, em que eu perguntei se ele, que fez 2 personagens anticristãos, se ele acreditava em Deus. E aí, BUM! Acabou a transmissão. Ele desapareceu tudo. Foi como se tudo tivesse parado, como se o mundo tivesse parado. A imagem desapareceu, nós deixámos de nos ouvir. Eu pensei, meu Deus, acabou a entrevista. E de repente, eu dei por mim a rezar, por favor, que eu conseguisse conversar com ele e ter aquela entrevista que era tão importante para mim, porque aquele ator foi um dos maiores responsáveis por eu querer ser atriz desde muito criança. E então era muito importante para mim fazer aquela entrevista. Foi alguém que marcou a minha infância e a minha adolescência. Então eu rezei para que a entrevista acontecesse. E foi então que, de repente, tudo ficou normal. A entrevista correu na paz e foi muito, muito interessante. E bom, eu espero que vocês gostem da entrevista, porque eu gostei muito. Ele é um grande ator que fez várias novelas conhecidíssimas. Tieta, que é aquela que soa mais às pessoas. Ele é super conhecido em Portugal, inclusive ele já trabalhou em Portugal e tem um talento e um carisma enormes. O nome dele é Flávio Galvão.
Vamos ver algumas cenas dele antes da famosa entrevista. Eu vou procurar o meu marido. E vai perder a sua única chance de conseguir na vida tudo aquilo que sempre quis. Quem é você? Olá, eu estou aqui para ajudá-la a ter tudo o que sempre quis, tudo aquilo que sempre sonhou. Vai ter tudo. Bom, pera um pouquinho. Quer dizer, isso se você aceitar fazer um pacto comigo. Eu lhe dou tudo. Mas um dia você vai ter que retribuir. Pacto? Eu não sou chegado, mas admiro. Tu não é chegado, comandante. E mulher dos outros, ô debochado? Mas quem disse que tinha até mulher dos outros? Vai ser quem souber lançar a mão, né, Anitta? Osnar, tira olho de frente de cima da menina que você deixa ela seca feito uva passa. Olhar não paga imposto. É, mas acostumada com iguaria fina de São Paulo, Tita vai querer o quê com carne seca do Agreste? Não é pra teu bico não, Osnar. Osnar, você quer sangue novo? Pede pra comandante trazer marciana da disco voadora e pronto. É mesmo, comandante. Eu nunca dei pitocada em mulher verde, me apresente uma. Eu pensei que você tivesse uma marciana, Osnar. Osnar, tem. Eu pensei que tivesse. Pois toda noite está lá na praia de Mangue Seco. Eu pensei até que era assim para estabelecer um contato com uma mulher de um outro planeta. Não, o Osnar aqui, ele não é de dar nossa empitocada. Você é muito cínica mesmo, Santa Maria. Richard, eu não tô entendendo. Por que você tá me dizendo isso? Eu lhe contei essa história durante anos. Insisti em minha inocência. Fiz de tudo para desmentir o que aquela louca endemoniada lhe dizia, mas você nunca acreditou. Não tinha confiança suficiente em mim para acreditar que eu estava falando a verdade. Preferiu levar fé na versão daquela megera. E agora que Dona Altiva mudou a versão e repetiu para você o que eu vinha dizendo milhares de vezes, você vem me dizer que finalmente acredita em mim. Como se eu fosse um cachorro à sua disposição, que você chama estalando os dedos. Não, Santa Maria. Não. Eu sou um homem. Eu tenho sentimentos. Eu morei em Portugal e tenho muitos amigos portugueses e tenho uma paixão imensa por Lisboa. Acho Lisboa uma menina linda que eu amo morar em Lisboa. E eu gosto de ter essa intimidade com os meus amigos portugueses. Então, eu sou muito amigo do Jorge Paixão da Costa, que é um grande cineasta. Eu sou muito amigo do José Lopes Araújo, que é da RTP. Eu gosto dessa coisa do você. E eu crio essa união entre os dois povos. Vocês aí têm atores fantásticos. Eu me lembro que tem um ator daí que já morreu até, que era maravilhoso, chamado Nicolau Breitner. Eu tinha esse respeito pelo Nico. Era um ator internacional. Sabe, ele em qualquer lugar do mundo seria o grande ator que ele foi. Era o diabo, é. Raul Monteiro. Mas devia ter ouvido seu pai, porque você não teria pesadelos, né? Você acompanha a minha carreira, Maria, então você sabe que eu sou um ator que não sou uma personalidade artística. Eu sou um ator que atua, ou seja, eu me aprofundo no personagem sempre. Cada personagem que eu faço, ele é sempre diferente um do outro. Se você pegar 4 novelas minhas, você verá que os personagens são completamente diferentes. Eu procuro me aprofundar o máximo que eu posso numa pesquisa e eu faço um processo que é o processo mais ou menos do ator inglês, não é o processo do ator americano. O ator americano fica muito
dentro do Actors Studio, muito tentando sentir o personagem. Eu tento virar o personagem pelo aprofundamento. Para fazer o Raul Monteiro, eu me baseei, em primeiro lugar, nos nazistas. Eu tinha sempre um gestual nazista. Eu me baseei também nos príncipes ingleses, aquela coisa charmosa, elegante, um homem que tinha uma Ferrari vermelha, uma cigarreira de ouro, um homem muito delicado, muito educado, muito charmoso. E isso fez exatamente o reverso do que era pretendido. As mulheres começaram a se apaixonar pelo personagem, né? Então, talvez por essa composição que eu imprimi ao personagem, ao mesmo tempo um homem forte e ao mesmo tempo muito gentil, muito cavalheiresco, fez com que as pessoas passassem a gostar dele, o que não era para acontecer. Mas aconteceu e aí eu não podia sair na rua. Aqui no Brasil eu não podia sair na rua. Para você avaliar, um dia eu morava no Rio de Janeiro e morava num condomínio de 10 prédios. Tinham 10 prédios imensos. Meu apartamento era imenso, tinha 5 quartos e tal. E eu fui a São Paulo gravar um comercial. E aí eu liguei para minha ex-mulher na hora da novela, casualmente, perguntei como é que estão as coisas aí. Aí ela começou a contar para mim e, de repente, eu ouço um grito, um berro, de várias pessoas. Aí eu falei, o que aconteceu? Eu falei, você acabou de entrar na novela. O condomínio inteiro se assustou. Então, a novela dava 100 pontos de audiência, era audiência total. A TV Globo já teve esse mérito de dar 100 pontos na Tieta, Corpo a Corpo, a Indomada, sempre foram novelas que deram muita audiência, e essa novela particularmente. E terminando a novela, eu não podia ir na farmácia, não podia ir no supermercado, não podia sair, então eu tirei 20 dias para viajar, esquecer um pouco do personagem. Aí eu viajei, fui para Nova York, fiquei 20 dias em Nova York, para esquecer um pouco do personagem. É uma pena, né? Uma pena. Não, mas é verdade, a história é verdadeira, porque eu fiquei como se estivesse em quarentena de Covid. Eu saía na porta, o porteiro pediu, naquela época não tinha selfie, então eu passava o dia inteiro dando autógrafo. Né? Onde eu fosse, eu tinha que dar autógrafo. Se eu fosse no Barra Shopping, se eu fosse no shopping center, se eu fosse... na praia eu nem pensava em ir, mas então, para que esqueçam, porque uma novela acaba com o tempo, em 20 dias eles esquecem, né? Aí eu aproveitei e fui viajar. Não, as pessoas queriam me abraçar, as pessoas queriam me beijar, as pessoas se apaixonaram pelo personagem. Fiz. Apocalipse, né? Em Apocalipse, pela minha experiência de vilão de diabo, eu fazia em Apocalipse o treinador do diabo. Eu fazia o treinador do Sérgio Maroni. Era uma espécie de coaching. Então, eu fazia o treinador do diabo. Mas eu estava perguntando aqui, estava a perguntar se o Flávio acredita em Deus. Depois de fazer tanto diabo, muito, se acredita em Deus. Muito, mas muito. Eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho... todo dia eu peço a graça de Deus de me dar a fé e de me perdoar. Porque o perdão ele só é dado por uma graça de Deus. Então, todos os dias eu faço as minhas orações e agradeço muito a Deus o fato de existir, o fato de ter os amigos que tenho, o fato de ter a profissão que tenho, o fato de poder transmitir coisas às pessoas, o fato de poder me doar. Eu acho que quando perguntam qual é o sentido da vida, o sentido da vida para mim é como se Deus lhe desse dons e esses dons você tem a obrigação de vir à Terra e distribuir às pessoas. Esse é o grande sentido da vida. E por isso eu acredito muito em Deus. Sem dúvida. Aliás, existe mesmo uma passagem na Bíblia sobre os talentos, não é? De aproveitar os nossos talentos.
Eu fiz essa pergunta porque eu gostava de saber como é que é para uma pessoa que, que acredita em Deus, que ama a Deus, fazer esse tipo de personagens tão, eu vou usar a palavra entre aspas, mas personagens tão Demoníaco. anticristãs. É. Ah, nós, seres humanos, eu, você, todos nós temos dentro de nós todas as qualidades e todos os defeitos que o ser humano tem. O homem no sentido maior da palavra, do Homo sapiens. Mas nós temos todos os sentimentos, toda essa paisagem humana embutida dentro de nós. Como ator, eu tenho a obrigação de procurar dentro de mim onde está a maldade, a crueldade, a falta de benevolência, o anticristianismo, o ateísmo, todas as coisas que promovem esse Satanás, esse demônio. E dali eu tiro informações para poder realizar o meu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, quando eu termino de realizar o meu trabalho, eu vou a um canto qualquer e agradeço a Deus o fato dele estar me dando a oportunidade de mostrar esse lado para que as pessoas sejam tocadas, que o coração delas sejam tocados pela bondade de Deus, que é imensa, que é infinita, que é uma bondade que emociona qualquer ser humano. É muito bonito isso que está dizendo, porque foi uma curiosidade que eu tive a minha vida inteira. Como é que alguém consegue fazer esse tipo de papel sem se sentir que está a cometer um pecado enorme? É um trabalho, claro. Todos nós somos tudo, não é, meu amor? Todos nós somos ridículos. Tem um poema do Fernando Pessoa que diz: quem nunca escreveu uma carta de amor, quem nunca foi ridículo? Né? Todos nós somos Todas as cartas ridículos. de amor Todos são nós ridículas, senão não somos seriam cartas ridículos, de amor. senão não seriam cartas de amor. Todos nós somos ridículos, todos nós somos cruéis, todos nós somos galanteadores, todos nós somos bons, todos nós temos toda essa paisagem humana embutida em nós mesmos. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz o demônio, como, aliás, chamava em Portugal. Eu estava em Portugal uma vez e um guarda de trânsito olhou para mim e falou assim: é o demônio. Eu achei muito engraçado. Eu fiz o assistente do demônio, que é o Apocalipse, mas agora eu estou fazendo a voz. Ai, deu uma travada. Portanto, agora eu sou Deus. Deu uma travadinha. Eu agora estou fazendo a voz de Deus numa novela chamada Gênesis. Então, eu estou conseguindo ir de percorrer 90 graus. Ainda bem. Porque eu lembro que você fez também um vilão que eu adorei, que foi o Atos. Foi, ele era mau, né? Esse era cruel. Mas ele tinha consciência. O de Cambalacho. O Atos tinha consciência, ele amava o tio, ele era um vilão com sentimentos. Foi uma coisa diferente. Mas é exatamente isso que eu tento povoar os meus personagens, né? Ninguém é tão mal que não possa fazer um agrado num cachorro. Ninguém é tão mal que não possa colocar uma criança no colo. Ninguém é tão mal que não tenha o sentimento de amor por alguém ou por alguma coisa. Então, eu fiz um outro personagem que era mal também, que era um delegado numa novela chamada Selva de Pedra. Selva de Pedra era... Não, foi Irmãos Coragem. Irmãos Coragem. Abraçava as criancinhas, tão bonzinho que ele era. Eu botava lembro no colo, da cena assim, horrível, ele morrendo lá no meio das chamas, gritando pela exatamente, mulher do Pedro Barros, ela fugindo e ele morrendo lá nas chamas. Horrível! Mais uma cena que me marcou. Ele era tão mal que morreu numa casa pegando fogo. Então, mas ao mesmo tempo eu pegava as criancinhas da rua, eu dava bala para elas, eu agradava os cachorros. Então eu acho que isso é que constrói um personagem. É isso que faz o meu personagem ter um certo tipo de voz diferente da voz anterior, ter um certo tipo de postura, de um andar diferente, de por exemplo, o Atos era um personagem que vivia
como se tivesse na cabeça um rock and roll, se estivesse sempre batendo numa baqueta, uma bateria, e estava sempre com uma moto, empinando a moto. Então ele tinha sempre uma coisa de... E isso Aliás, ele chamava morre atenção. assim, ele morre justamente assim, dentro de um helicóptero cheio de dinheiro e gritando. Eu lembro muito bem. Já deu para Então, perceber que eu eu vou conheço muito bem a vou sua carreira. criando essas coisas para cada personagem que eu faço, eu vou criando certo tipo de ação humana, né? Sempre baseado em alguma coisa humana. Eu lembro de uma espécie de um vilão que não era bem um vilão. Quer dizer, ele era vilão, mas era um aprendiz de vilão comparado com eles. O João Paulo de Araponga. Que ele tinha aquelas Eu já cenas, era um vilãozinho muito engraçado. E eu morria de rir com as cenas dele com a Lúcia Veríssimo, que era a Tamara. com a E que Lúcia eles seguiram um Veríssimo. caminho meio Guerra de Rosas, aquele livro que virou filme do Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny DeVito, porque eles se amavam e ao mesmo tempo queriam se matar um ao outro. Exatamente, ele contratava, tem uma cena que era engraçada, que ele falava, olha, eu queria te contar uma coisa que está me incomodando, mas é que eu contratei o Preá para matá-la. Ela começa a rir, eu falo, quanto você pagou para o Preá? Eu paguei 4 milhões. É que eu contratei também. Eu falei, quanto você pagou? Eu paguei 1 milhão só. E os dois ficam em guerra sempre. Eu tinha uma coisa que eu fazia com a Lucinha, que eu fazia uma coisa assim, com a mão, e de repente queria dar um soco na cara dela. Eram coisas interessantes de se fazer. Então, eu me divertia muito naquela novela, muito. A novela era muito engraçada, era uma comédia rasgada, louca e pronto. Mas era muito engraçado. Eu divertia-me muito a ver. Dos vilões, agora vamos passar para personagens do bem. Porque, tá bom. Como você disse, e muito bem, você não fez só personagens vilões, você faz muitos personagens, faz drama, faz comédia, faz muita coisa. Mas uma coisa que eu já referi, vou referir outra vez, o olhar. Está tudo no olhar. Eu acho sempre que o seu olhar diz tudo. E eu desde pequena que eu sempre ouvi dizer isso. A minha família sempre dizia que aquele homem, ele trabalha com o olhar. E era isso que eu queria fazer. É inevitável falar de duas cenas suas, como personagem do bem, que se tornaram inesquecíveis para mim. Uma das novelas que mais me marcaram, para além de Tieta, claro. Pronto, mas eu não vou falar ainda de Tieta. Tieta é outro departamento. Houve outra novela que me marcou muito, foi numa época muito complicada da minha vida e era aquilo que eu me agarrava, era a Indomada. Eu agarrava-me muito a Indomada. Eu apaixonei-me loucamente pelo seu personagem, pelo Richard, era a minha paixão. Eu era adolescente e eu estava numa vida complicada e então me apaixonei pelo Richard, pronto. O que eu ia fazer? Eu adoro ter uma mulher tão linda apaixonada por um personagem meu. Obrigada. Não é porque eu era só uma menina. Mas uma menina linda, com certeza. Que bom. E então tem duas cenas maravilhosas suas. Porque o Richard era uma personagem cómica, só que ao mesmo tempo era muito complexo, porque tinha várias facetas. E então tem duas cenas, falando no olhar novamente. Uma das cenas finais, quando ele finalmente fica com a Santinha, a personagem da Eliane Giardini, a cena é toda só com o olhar. Vocês dois dão uma aula de como interpretar só com o olhar. Vocês com uma frase, só no final da cena, tem uma cena inteira sem falar. Tudo no olhar. Que loucura! Tem duas coisas que são muito importantes. Primeiro, você contracenar com uma atriz como Eliane Giardini é um privilégio, porque essa cena só consegue existir
porque você tem uma parceira como a Eliane Jardim, né? Não adianta ter uma outra parceira que não tenha a mesma intensidade e o mesmo talento que a Eliane, porque a cena não funciona. A segunda coisa que é muito importante nesse tipo de cena é você preencher o seu silêncio. Quando você está em silêncio, você tem que ter por dentro toda a emoção da cena. E aí passa no olhar, passa no jeito de sorrir, passa no jeito de se calar. Sabe, a cena ela só existe se você tem um parceiro de cena talentoso e se você consegue preencher os seus silêncios. O silêncio preenchido é uma das coisas mais lindas que um ator pode fazer. A cena foi linda, linda, marcou-me muito. Aliás, eu sou mega fã da Eliane, mesmo muito. Ela é Já era uma antes da atriz Indomada, fantástica. mas é aquele casal. Eu nem Aliás, sou... não sei se você sabe que até hoje em dia, uns vêm de lá, outros vêm de agora de terem visto no Viva e agora também na Globoplay. O casal Santinho e Richard tem uma legião de fãs enorme, uma não coisa sabia. enorme. Tem fanfics, tem vídeos lindos que uma menina faz no YouTube, vídeos dedicados hoje. Tem uma conta no Facebook, não, no Instagram, dedicada a eles. É um casal que ficou. Eu vou É procurar. tão esquecido pela Globo e, no entanto, foram dois atores maravilhosos que deram show de interpretação, que ensinaram, deram aulas de interpretação. Ela é uma atriz fantástica e eu posso dizer isso de boca cheia por um motivo especial, porque nós somos colegas de trabalho, nós não somos amigos. Eu não frequento a casa dela, não frequento a minha casa, eu não sequer tenho o telefone dela, nunca converso com ela, mas toda vez que ela fez Minha Mulher, ela fez Minha Namorada, eu fiz uma vez um especial com ela em que eu... Fez em Mulher, o episódio Jogos Proibidos. Que eu Muito fazia uma pesado, ideia. mas muito pesado mesmo. Nós fizemos... o nosso trabalho sempre resultava muito bem. Eu tenho muito prazer em trabalhar com Eliane Jardim. Talvez, de todas as atrizes com quem eu trabalhei, a que mais houve química no sentido bom da palavra, Sim. como ator e atriz, foi com Eliane. Muito bom trabalhar com ela. Eu gostei de trabalhar com várias atrizes, com a Natália do Vale, com a Elaine Cristina, com a Cláudia Magno. Que foi sua mulher. Que foi minha mulher, foi minha mulher. E daí também a química, não é? Agora eu ia lhe perguntar sobre a Cláudia Alencar. Porque vocês já contracenaram tantas vezes, como é? Porque fez Tieta, fez esta que está agora a reprisar agora aqui em Portugal, que é Porto dos Milagres. Exato. E teve também uma pequena passagem por Esplendor. Não sei se você está lembrado, mas eu lembro-me. Que eu lembro tudo. E então, como é que é trabalhar com a Cláudia? A Cláudia é uma atriz muito concentrada, mas muito centrada no seu próprio personagem. Okay. Então, ela faz muito bem o personagem dela, independente de você estar fazendo bem ou não o seu. Ela tem essa capacidade de trabalhar consigo própria. Ela faz um jogo que só bons atores sabem fazer. Ela consegue, como se fizesse, chama embaixadinha no futebol, aquela coisa de a bola não cai no chão nunca. Ela é uma atriz que tem talento, que tem personalidade e que é uma atriz que consegue levar as cenas dela do jeito que ela vê a cena. Ela divide a cena porque a cena é dividida, mas ela poderia fazer facilmente um monólogo ou um solilóquio, porque ela tem o domínio total da cena. Eu não sei se você sabe, vocês tinham uma química incrível em Tieta. Uma coisa maravilhosa. Agora, eu não sei se você sabe que aquele final foi tão polémico que em Portugal eles cortaram
Aquela chamada do comandante Dário para a Carmosina, que era. Ai, eu amava a Carmosina da Arlete Eu Salles, também. fazia Essa é uma grande atriz, essa é uma Eu atriz amo, fantástica, amo a chamada Arlete Arlete Salles. Salles, amo. Linda, linda, E como Carmosina, linda, linda, linda. então, E a era um última cena personagem do lindo, lindo. comandante com as duas mulheres grávidas cortaram? Cortar. Aliás, eu acho que na versão internacional completa para todos os países, acho que só passou no Brasil. Eu só vim a ver a cena completa, portanto, o episódio, o último capítulo completo, eu só vi quando Hã? passaram aqui na Globo Internacional. Olha só que coisa engraçada, que coisa Foi engraçada. tão Por polémico que eles exemplo, a cortaram. outra Cláudia Magno, Cláudia se Magno, você saudosa. saudade, se você olhar as minhas cenas com ela, elas são sempre muito, muito fechadas. A gente se dava muito bem. Ela tinha um time muito legal. Tinha uma ingenuidade no jeito de fazer. É muito legal. A A gente Claudinha ficava fazia com vontade muito de bem. bater na Silvana, mas ao mesmo tempo a gente gostava dela, não é? Muito, 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 muito. É, E eu gostava muito dela como criatura humana. E um pecado ela foi tão cedo uma embora. pena. É uma excelente atriz É, e aquele sorriso que era inesquecível. É inesquecível o sorriso da Cláudia Magno. inesquecível, inesquecível. Eu vou voltar ao Richard outra vez, não por ser a minha paixão, mas porque eu tinha aqui outras coisas para falar. Porque tem uma cena também, a cena em que ele. Primeiro, eu acho que o Richard era a única personagem realmente humana da novela, porque era tudo um pouco manicaísta e todo É, aquele universo louco do Aguinaldo Silva, de realismo fantástico. Eu acho que o Richard era o único que era mesmo uma, uma pessoa, vá, porque ele ele tinha os era defeitos, crível, tinha as né? Ele era qualidades, crível. É. completamente. Acho que era a personagem mais crível da novela inteira. Porque E eu anotei aqui. Sim. as pessoas torciam muito pelo Richard ou pelo Richard e pela Sim, eu Santinha, sempre dizia o Richard, porque por causa do é, sotaque. Richard, Richard oxente, Richard. e, e falava Diet, me veja uma soda Diet, Era, né? oxente, Aquela my coisa. God. Ele não falava oxente, ele falava uma coisa que era mais Oh, shit. quem- quem- ele Eu falava oxente. sei. Oh, shit. Oh, shit, Santa Maria. Oxente. Mas os dois personagens poderiam ter sido o Romeu e Julieta da novela, coisa que o autor não percebeu, porque o público amava os dois personagens, né? Eles podiam ter sido muito melhor Eram. aproveitados, né? Eles foram aproveitados mais no sentido da megera domada, o que não funcionava, né? Funcionaria mesmo um Romeu e Julieta da meia-idade, né? Nós éramos dois adultos, não eram mais crianças. Poderia ter feito mais. Mas o que fez foi bom, né? Eles estavam Nós traumatizados, porque tudo que eles eram era um trauma. O Richard jurou nunca mais amar uma mulher na vida. Ele exato, tinha né? medo dela, ele amava a Santinha, ao mesmo tempo ele tinha medo dela, ele não sabia o que é que ele podia esperar dela. Ela, ao mesmo tempo, ela endoideceu com os homens casados Bebia. e bebia loucamente, virou alcoólatra. Uma coisa que nunca me É, convenceu foi no final eles ficarem juntos, ela ir morar no British Club. Uma alcoólatra morando no British Club. Mas pronto, tudo bem, são é, coisas de Aguinaldo Silva, a gente mas, sabe. mas não se preocupe, não, que na sequência, se houver uma sequência, eu mudo o nome de British Club para Cirrose Club. Pronto. Amém? Não, eu prefiro acreditar que o. Inclusive, isso é um segredo, eu nunca contei isto para ninguém. Diga. E vou agora contar. Eu própria já escrevi, contei para algumas fãs, mas eu própria já escrevi uma continuação, portanto, uma fanfic de Santinha e Richard. Eu já fiz isso. Na Mande para época. mim. Na época. Não Manda para mostro mim. para ninguém. Ela está na internet. No meio das outras fanfics todas, das outras fãs todas, mas jamais alguém saberá qual foi aquela que eu escrevi.
Tá Inclusive, bom. eu conheço bem a Eliane e ela nunca sequer pôde imaginar isto. Aliás, eu nunca falei de Indomada com ela. Ah, é. Verdade. Ela deve gostar da novela, porque ela fez um grande sucesso pessoal. Pessoalmente, ela fez um grande sucesso e ela fazia muito bem. Eu acho que dos trabalhos das moças da Indomada, todos estavam bem. Todos, 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 todos. Mas ela, principalmente, estava muito bem na novela. Muito, muito bem. Eu tenho muito Ela fez uma live orgulho desse outro dia. trabalho Ela fez uma e live tenho outro muito dia em que lhe orgulho de ter perguntaram. feito com ela esse trabalho. O trabalho da Vivinha era tão grande, ele era tão intenso, que as pessoas ao lado, talvez o Cláudio Mazo também sentisse um pouco menos, porque só acontecia a Vivinha, a própria É, Adriana Esteves talvez seja um pouco menos, porque a Vivinha era aquele turbilhão, era uma força da natureza que é, entrava como se fosse um tanque de guerra, né? é isso. Ela era É, maravilhosa. Aliás, até hoje a novela é recordada pela altiva e pelo Cadeirudo, não é? exatamente. Eu sei É. que vocês Como gravaram vários Tieta finais para o recordada Cadeirudo. como Tieta é recordada pela Mulher de Pela Branco Mulher de e pela Branco. Perpétua, E pelo né? Perpétuo, claro, claro. Nossa, Aquele trio, você, o padre delegado, eram deliciosos, aquele coro grego que é, comentava tudo o que acontecia, é deliciosos. verdade, Pedro é Paulo verdade, Rangel é o coro fazia um grego. papelão quando bebia. Obrigado, meu Deus. Eu É, amava aquele trio. e era um amor de ator, um ator que tem o tempo interior maior que eu conheci na minha vida. Olha, tem duas pessoas que têm o tempo interior, que é Pedro Paulo Rangel. Pedro Paulo Rangel tem um tempo interior, Eu amo. ele sabe quando a frase vem no tempo certo, e o outro é o Barack Obama. Não sei se você já viu um discurso do Barack Obama, o tempo do Barack Obama é o tempo certo, a respiração certa, ela vem certa, ela desencadeia. É, E o PP ele tem o consegue dom da fazer a mesma coisa. palavra. É. E o É. PP consegue fazer a mesma coisa. O PP tem esse dom de ter o tempo interior certo, o tempo interior da comédia, principalmente, que a comédia é matemática. Se você não fizer ela no tempo certo, você não tem resultado. Eu sei, eu faço muito comédia e sinto isso. É, Agora, tem uma houve outra história, cena. tem uma Pode história falar, do desculpa, eu grande, sei, eu não posso interromper. tem, tem uma história, posso te contar rapidamente, uma Claro, história de um grande ator shakespeariano, que era o Caine, que era o grande ator da época do Shakespeare, sim, e sim. que ele estava morrendo, há uma lenda que há sobre ele, que ele estava morrendo, ele era o grande ator da época, e alguém no leito de morte dele disse, olha, você está nas últimas, você está morrendo, e que ele olhou para a pessoa e falou, morrer é fácil, comédia é difícil. E é verdade, para um ator morrer é fácil, é só fechar os olhos, comédia é difícil. É verdade. Uma cena também muito linda da Indomada, que eu acho que foi das cenas mais bonitas da novela inteira, foi quando o Richard diz ao Artémio, que era o personagem do Marcos Frota, pronto, É, um erro de casting em matéria de idade, mas ele passava por mais velho, por mais novo, 20 anos. Passava, que ele tem aquele ar de menino. a E realmente diferença vocês dele têm para algumas mim, semelhanças físicas. Mas a verdade é que aquela cena em que o Richard diz ao Artémio que é pai dele e os dois choram, meu Deus, não tem como ninguém chorar a ver aquilo. Eu já a vi a cena foi cena muito milhares de forte. vezes, eu choro sempre. A cena foi muito forte, foi muito bem dirigida pelo Marcos Paulo, que deu todo o suporte e eu tive um momento de concentração muito forte. Acredito que o Frota também teve. E a cena marcou muito, as pessoas se emocionaram muito com aquela cena e foi um marco na novela. Foi naquele dia, foi a cena que fez o sucesso da novela naquele dia, foi aquela cena. É que foi uma cena mesmo muito linda. Foi É. muito bonita, foi lindo, 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 lindo. E mais um show de interpretação. Porque as novelas do Guinaldo Silva têm essa coisa, têm grandes interpretações, têm grandes elencos, grandes atores.
E você sabe isso que já participou de várias, não é? Vai, Eh, vai. então, É outra coisa que eu queria contar para o seu público e para você. O Aguinaldo me pede para fazer as novelas dele porque ele gosta de mim como ator. Eu nunca telefonei para o Aguinaldo. Eu conversei com o Aguinaldo pessoalmente 2 vezes, talvez. Então, olá, bom dia, boa tarde. Nunca trocamos um e-mail. Eu não sei qual é o endereço de caixa, não sei qual é o telefone dele. Portanto, as novelas que eu fiz dele, eu fiz várias, foi porque ele gosta de mim como ator e não como criatura. com certeza, mas isso é óbvio porque ele só pega em atores bons. E agora eu sei que você fez um grande sucesso no Brasil como protagonista de uma série que não passou em Portugal e eu tenho muita curiosidade em ver e já investiguei um pouco, que foi o Grande Pai. Tinha aquela Você figura consegue ver no... paternal e eu sei que muitas pessoas se sentiram, pessoas que tinham perdido o pai ou a mãe ou assim, em que se sentiram você como um pai. Você pode ver, tem capítulos inteiros no YouTube. Eu já Era procurei, uma, já vi umas coisinhas. era uma série muito bonitinha, muito bem feita pelo Walter Avancini, que era o diretor da novela, que era o diretor do seriado, e eu tinha muito prazer em fazer. Tinha um elenco maravilhoso, que era a Carla Carmurati, a Débora Duarte, a Sônia Lima, o Luiz Carlos Arutin, tinha a Saudoso Paloma também, que Duarte, saudades dele. a Paloma Duarte, tinha a Patrícia Luquezzi, tinha uma menininha pequenininha chamada Rubi, que eu nunca mais soube dela, hoje deve ser uma moçona. Era muito, muito, muito bem feito e fazia muito sucesso. Para você avaliar, isso é uma coisa que não tem nada de mais contar. Eu estava para reassinar o meu contrato com o SBT e a TV Globo ficava ligando para minha ex-mulher, falou assim: não deixa ele assinar, não deixa ele assinar. Ele tem o que ele quiser aqui na TV Globo, tal. Mas eu tinha um compromisso com o SBT, não podia abandonar a série. Eu assinei com o SBT, é claro, né? Porque é uma questão ética. Mas a Claro, TV Globo me com pedia para certeza. não assinar. Né? Ah, que bonito. Mas eu lembro também, É. eu era pequenininha também e lembro. Eu agora vou ser um pouquinho mazinha, não sei se eu posso, mas pronto. Vai. Eu lembro de te ver fazer um português. João Foi. José Bernardo. O que não era bom. O que não era bom. Porque Não era bom o sotaque, alguém. porque o resto era ótimo. A casa de Irene era Mas ótimo. o brasileiro, quando tenta fazer o sotaque do português, normalmente não fica bom, porque é um sotaque que é muito difícil fazer, é um sotaque que as pessoas passam a falar um pouco carregadas demais, e vocês têm uma coisa que é natural em vocês mesmos, Às vezes que o consegue, brasileiro... falar com o sotaque brasileiro. Bom, no meu Vocês conseguem caso, fazer... mais fácil, porque eu sou neta de carioca. Vocês conseguem fazer o sotaque do brasileiro. Vocês fazem muito bem, porque eu já trabalhei aí e a maquiadora ficava cantando que nem a Adriana Calcanhoto, igualzinho, com o sotaque perfeito de brasileiro. Mas o brasileiro tentar fazer um sotaque português é porque ele está querendo correr o risco de ser decapitado, porque não consegue. Não Não, mas, consegue realmente. existe uma explicação para isso. Para além de haver uma explicação semiótica, não vamos entrar pela parte da semiótica, aí Tá, já ficaria claro. uma parte que não interessa agora. Exatamente. Existe o facto de o Brasil não está habituado a novelas portuguesas como nós estamos habituados a novelas brasileiras. Nós, desde sempre, somos inundados, desde Gabriela, somos inundados por todo o lado, novelas brasileiras, música brasileira, e tem muitos brasileiros por aqui, portanto, nós estamos muito, muito, muito acostumados com o sotaque. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, talvez seja isso que você disse, mas na década de 60, em São Paulo, haviam mais portugueses do que em Lisboa. Sério? Sério. Bom, também Eu São sempre... Paulo tem mais população do que Portugal inteiro, portanto.
São Paulo tem 18 milhões de habitantes e Portugal tem 11. Mas São Paulo, na década de 50, teve um fluxo de portugueses para cá que fizeram uma estatística que em Lisboa tinha menos portugueses do que em São Paulo. Tinha mais portugueses em São Paulo do que em Lisboa. Então, é porque o falar português é muito característico demais. É muito... Eu acho que o ator que eu fiz, porque me exigiram fazer, e eu achava que era um lindo personagem que o Geraldo Era Vietti muito escreveu. fofo, com Era aquela lindo, paixão pela senhorinha Gina. Eu gostava exatamente, era um tanto. lindo personagem, um lindo personagem. E ele era de uma delicadeza, de uma elegância, É. como todo português todo português, pelo menos os que eu conheço, são muito Nem elegantes. todos, nem Eu todos. sei que sim, mas os que eu conheço são sempre muito elegantes. Eu tenho um amigo que talvez você conheça aí, que é um gentleman, chama-se José Lopes Araújo, José Maria Lopes Araújo. Ele é da RTP, é um dos diretores da RTP. É um gentleman, é um gentleman. Eu tenho grande admiração por ele. É um homem de uma cultura imensa, imensa cultura dele. E tem outro amigo também que eu tenho grande admiração, que é o Jorge Paixão da Costa, que é um cineasta importante que tem aí em Portugal. Então, vocês têm a nata da inteligência, vocês têm grandes autores, vocês têm Prêmio Nobel de Literatura, né? Vocês eu tenho livros aqui de autores portugueses que eu compro quando vou aí, que são desconhecidos aqui no Brasil e que são autores maravilhosos. E vocês têm o Eça de Queiroz, que é Eu ia falar do particularmente... Eça de Queiroz porque você fez a Lusitana Paixão, que foi uma novela inspirada nos maias, adaptada aos dias Exato. de hoje, aqui em É, Portugal. exatamente, E como é que exatamente. foi? E fiz um filme também baseado no Essa, que é Os Mistérios Assassinato na da Estrada de Estrada de Sintra. Sintra. Exato, que é um belo Nome filme, de um belo Código filme. Sintra, foi Nome de Código Sintra, que depois virou O série. Código Sintra virou uma minissérie na televisão, né? Foi, Eu entrei também e tal. foi, Mas foi, foi. começou com o filme e pedaços do filme viraram minissérie e tal. Foi. E eles Que fizeram passou há 9 pouco adaptações. tempo na RTP Memória, eu revi. É. Então, vocês têm o Eça de Queiroz, vocês têm autores fantásticos, vocês têm Fernando Pessoa, que para mim não é português, não é brasileiro, É é do mundo. universal, né? Você sabe que o E Fernando Pessoa foi Camões. criado... E Camões, né? Tem Camões. E Fernando Pessoa foi criado em Durban, que é na África do Sul, e ele raciocinava com a síntese do inglês. Então, os versos de Fernando Pessoa têm uma síntese, ele com uma frase ele sintetiza. O que eu acho bonito no Fernando Pessoa é que eu não leio Fernando Pessoa, o Fernando Pessoa me lê. Eu, quando leio Fernando Pessoa, eu sinto que ele está lendo a mim, e eu não lendo a ele. Bom, também daí os heterónimos todos, foi uma forma dele mostrar um pouco. Porque ele sentia várias coisas, ele sentia muito dentro dele, e daí as pessoas sentirem que estão a ser retratadas por ele. Acho que é um pouco isso. Exatamente, exatamente. Quando o Fernando Pessoa morreu, deviam ter feito uma crônica qualquer dizendo morreram Fernando Pessoa, porque ele era vários, né? Ele era vários. E não era só os 4 heterônimos, não. Não. Ele era mais do que isso. Ele era mais do que isso. E eu gosto muito de Portugal. Eu gosto muito de Portugal. Muito, 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 muito. Tenho verdadeiro fascínio por lugares, talvez algumas pessoas não conheçam, o Bussaco. Eu já fui ao Bussaco, que era a Amealhada, a Serra da Estrela. Amealhada, do Leitão. Exatamente. Então, eu sou muito feliz quando vou a Portugal, muito feliz. E há alguns anos eu tento voltar a Portugal para visitar, mas eu estou sempre num trabalho. Então, eu Mas aviso isso é aos meus bom, é amigos... por um bom motivo. Mas eu aviso meus amigos em abril, porque abril em Portugal é um lindo mês, né? Em abril eu vou. E normalmente eu começo uma nova novela em abril, começo uma nova novela em março.
Então, faz, acho que talvez uns 6 anos que eu não vou a Portugal, mas se passar a pandemia, em abril eu vou para Portugal, aí eu te procuro, Pronto! tá bom? E, Vamos e tomar um vai copo. aproveitar para conhecer o que ainda não conhece. Exatamente, vamos tomar uns copos. Tem algum prato português favorito? Gosta de comer? Eu gosto muito de comer. Agora, tudo em Portugal é muito bom, não é? Não tem. Se você pede um bacalhau à Gomes Sá, é um prato delicioso. Se você. Tudo em Portugal é bom. O grande problema de Portugal é que eu vou para aí com 84 quilos e volto com 90. Não tem jeito, não tem jeito. É tudo muito gostoso. Os doces portugueses são maravilhosos, né? Já Todos eles feitos visitou com. os Açores? Já experimentou ir aos Açores? Não, eu tenho que ir aos Açores, porque o Zé Maria Lopes Araújo é dos Açores e me cobra sempre para ir nas ilhas lá conhecer. A próxima vez que eu for, eu vou aos Açores. Agora experimente a ver com quantos quilos sai de lá, porque cada vez que eu vou para lá, minha mãe é de lá, eu sou de lá, cada vez que eu vou para lá, numa semana, eu ganho 3 quilos. E olha que andar lá é difícil, porque é subir e descer. E eu nado muito, mergulho, faço muito exercício, mas sempre saio de lá com 3 quilinhos a mais. Porque é tudo muito bom, não é? Tão bom, tão bom, É tão tudo bom. muito bom, é tudo muito bom. Uma vez eu fui a um restaurante aí em Lisboa chamado Conventual, não sei se ele existe ainda. Meu Deus do céu, Neste momento eu não sei mais o que é que existe por causa da pandemia, está tudo fechado. Bom, eu fiquei tão encantado com a comida, aí eu chamei o chefe para conhecê-lo, né? Porque a comida era. Aí eu descobri que o chefe do conventual era 3 estrelas do Michelin, sabe? É pois é. claro, porque ele é ótimo, né? Portugal tem uma comida deliciosa e as comidas brasileiras, da cozinha brasileira, se você pensar bem, são todas baseadas Ah, na mas eu amo culinária comida portuguesa. brasileira. Eu amo Mas se comida você brasileira, pensar bem, tudo com camarão e coco e aquelas coisas maravilhosas. Eu sou louca por comida então, mas brasileira. são corruptelas, são comidas derivadas de outras que vocês fazem com feijão branco, não é? É, Vocês fazem de outra forma e nós adaptamos para o nosso jeito. é verdade. É claro, nós somos filhos de vocês, né? É, Não tem como. Dom eu Pedro prefiro I, Dom olhar Pedro como IV. irmãos, somos países irmãos, Mas Dom Pedro I, que era Dom Pedro IV de Portugal, certo? deu a nós toda uma estrutura portuguesa mesmo, não foi nem Dom João VI, que veio junto com a corte, na época de Napoleão. Foi Dom Pedro I que imprimiu essa coisa portuguesa, apesar de ter nos dado a independência. Foi Pedro I que nos deu a independência, mas imprimiu essa coisa de costumes e hábitos bem portugueses. Eu adoro Portugal, eu adoro. E eu adoro o Brasil também por conta, também por causa do meu avô, não é? Pronto, que era carioca. E tem uma Ah, história é? fantástica que é quase Frei Luís de Sousa, a história dele, é uma coisa louca. Um dos problemas da família imperial quando chegou ao Brasil é que era muito verde, o verde daqui é muito diferente do verde de Portugal, e o sol era muito forte, então eles tinham grande dificuldade em enxergar, porque aquele sol e aquele verde fazia com que eles não enxergassem direito, e eles ficavam bravos. É Eu uma acho que coisa cada histórica. local tem uma paleta de cores e uma luminosidade própria, porque É, os Açores parecem uma pintura quase naif, porque tem as cores todas muito vivas, muito, muito vivas, menos quando fica cinzento, quando chove, nublado, é. que acontece muito. Aliás, Quando, são conhecidas como as ilhas de sol e bruma, porque ora tem muito sol, ora tem nuvens, aliás, e costumam Bruma, dizer que e faz as Bruma. 4 estações num só dia nos Açores. Aqui também. São Paulo faz as 4 estações do só dia. E então lá é assim, eles são lugar, são 9 ilhas, todas elas muito iguais e muito diferentes,
cada uma com um sotaque diferente, o que é estranhíssimo. Aliás, como é que Portugal, um país tão pequeno, tem tantos sotaques e tanta Exatamente. gastronomia diferente e tanta coisa de tantos costumes? Por isso, Não, você atravessa a ponte e vai para Almada, o sotaque é diferente. Você continua em frente e vai para Extremadura, o sotaque é diferente, que né? Então, Portugal tem vários matizes. A única coisa que Portugal tem que é uniforme são os Lusíadas. Os Lusíadas você lê e você vê que é uniforme, né? Que é é um... verdade, todos os cantos têm a Eu adoro os mesma. Lusíadas. Eu adoro os Lusíadas. As As armas dos armas e barões os barões acinzelados, assinalados, que da ocidental Diga praia Ocidental, Praia lusitana, Lusitana, por por mares nunca mares de antes nunca de antes navegados. navegados, passaram ainda além da Urbana. Também sei. Trapubana, em perigos e guerras Mas esforçados, mais edificaram um do que reino de permitia a santos força sublimados. humana. Exatamente. É Ah, muito tão bonito. bom! Adorei. É muito bonito, né? Muito bonito. Os Lusíadas do Luís de Camões eram um primor. E cego de um olho, Sim, sim, né? Na sim. Batalha de Celta, né? Batalha de Penso Celta que de sim. Sotero. Eu sei que ele no naufrágio nadou com os Lusíadas na mão para salvar os Lusíadas e conseguiu salvar Ah, o isso eu não manuscrito. sabia. É. Isso eu não sabia. Há muitas histórias em torno de Camões, porque ele é um mito para nós, não é? Para nós portugueses, Camões É. é Camões. E eu comprava aí, quando estava em Portugal, eu comprava as aulas de história de um professor que vocês tinham, que fazia um programa na RTP. Eu comprava os CDs, os DVDs dele, para saber as histórias de Portugal. Devia ser Ah, o professor José Hermano Saraiva. exatamente, é. Eu Exatamente. Mas aí adorava. eu comecei a E ver muito. foi aqui, ele falava muito assim, e foi aqui que É, aconteceu a batalha. mas veja se você concorda comigo. Eu, como vi muito, ele às vezes ele chegava no lugar e não tinha acontecido nada naquele lugar, mas ele fala assim: e foi aqui que Dom Henrique esteve. E não é verdade. Ele chegava em qualquer lugar e falava isso. Procure Confesso que assistir nunca duas ou três. notei. Mas Ele devia eu parar num gostava muito lugar dele. qualquer e inventar. A história era verdadeira, mas o local, O local geograficamente, não era era outro. aquele. E foi Não aqui, era não foi aquele. nada ali. Foi nada ali. Muito Mas ele bom. era bom. Eu tenho uma coleção imensa, porque não tem mais DVD, né? Mas eu tenho uma coleção imensa desse. E eu comprava, eu gostava. Então, eu gosto muito da história de Portugal, gosto muito da história de Inês de Castro, gosto muito de Dom Pedro I de Portugal, que pegou a Chegou a Haia e... visitar a Quinta das Lágrimas em Coimbra? Como é que é? Chegou a visitar alguma vez a Quinta das Lágrimas em Coimbra? Fui, Já que fui, falou fui, em fui. Inês de Castro e Dom Pedro. Exato. Tem um Lindo, lugar não é? também que é lindo, que não se deve deixar de ir, que eu recomendo a todo brasileiro para ir, que é uma cidade chamada Tomar, onde Tomar, tem o sim, último castelo tomar. templário. Dos Templários, É, exatamente. tem um castelo templário maravilhoso, Tem. maravilhoso. E é o Um Castelo de dia Guimarães, um dia também eu ainda vou aconselho. ter uma casa em Lisboa, um apartamentinho para passar o final da vida. Eu vou para lá, Que bom. volto ao Brasil. Eu ainda vou ter um lugar em Lisboa, porque é a cidade, as três cidades que eu mais amo na vida são São Paulo, de onde eu nasci, o Rio de Janeiro e Lisboa. Que Depois eu bom. gosto de Nova York também. Claro. Eu confesso que eu nunca fui a Nova York ainda. Ainda, Um dia eu ainda. vou. Acabando a pandemia, você tem um motivo para ir. Ai, tenho tanta coisa para fazer depois da pandemia que acho que Nova York Não, vai mas vá a ficar para Nova York. depois. Vá a Nova York. É uma cidade em que você vai se sentir como a esquina do mundo. Tudo acontece lá. Tudo que você pode ver de interessante, de atual, de cultural, está em Acho que Nova eu vou York. Nova correr York é para os uma... teatros ver a Broadway, ver os musicais todos, porque eu sou mais musicais. Sou
Tenho Você vai uma amar. Você vai predileção amar. muito grande por musicais. Eu faço Você teatro vai musical, eu amar. dou aulas de teatro musical, portanto. E se você tiver um documento qualquer dizendo que você é atriz, que você é diretora, bailarina, e você quiser ir nos bastidores, eles são muito gentis com os atores de fora. Então, eu, por exemplo, quando eu vou a Nova York, às vezes eu vejo um espetáculo muito bonito. Eu vi um espetáculo no Off-Broadway com o Al Pacino, chamado American Buffalo. E acabou o espetáculo, eu falei assim, eu queria conhecer a arena. Falei para o porteiro, eu sou ator. Ele olhou, viu minha fotografia no crachá da TV Globo, falou assim, Globo TV? Eu falei, Globo TV. Ele falou, please. Aí eu conheci o Al Pacino, entrei, visitei. Ai, meu Deus, conhecer o Al Pacino, meu Deus! Acho que é um sonho Mas eu para já qualquer pessoa trabalhei, olha, conhecer o Al Pacino. eu trabalhei com Marcelo Mastroianni, nós trabalhamos juntos. Eu trabalhei com Michael Caine num filme. Então, eu já conheci alguns atores importantes. Eu trabalhei com Nicolau Breitner. Então, já conheci atores importantes. E conheceu o Flávio Galvão, que também E é muito comigo. importante. Muito obrigado pela parte que me toca. Olha, eu amei a conversa. Eu tenho mesmo que ir. A vontade que eu tinha era de continuar aqui e sempre, porque Muito a conversa obrigado. Eu está também ótima. adorei a conversa e valeu a pena a gente ter insistido em dar certo esse negócio do Zoom, porque deu certinho, foi tudo ótimo. Eu amei conversar com você, amei que você me chamou de você, amei ter essa intimidade com você no sentido melhor e mais positivo da palavra. Você é muito simpática, você é muito gentil, muito inteligente e muito bem informada, o que é muito importante para qualquer conversa. Às vezes vão me entrevistar no teatro e eles não têm ideia do que seja, sabem quem eu sou por causa da televisão, mas não sabem o que é o teatro, não sabem. Se você fala para eles sobre Brecht, eles não têm ideia de quem seja. Se você fala para eles sobre musical da Broadway, o Hair, que é um musical famoso da Broadway, eles não têm ideia do que seja. Então, não são todas as pessoas que são bem informadas, não. E para ser bem informado, a gente tem que ler, a gente tem que estudar, a gente tem que perder o tempo ganhando tempo. Mas acho que isso é um pouco para todas as pessoas, mas principalmente para os atores. Acho que os atores têm que estar constantemente informados, têm que ler muito, têm que saber muito acerca de tudo. E eu, como para além de tudo, ainda sou tradutora, eu acabo por saber um pouco sobre cada coisa. Então, acho que a cultura é muito importante. Nessa pandemia, e não é falar bem de mim, nessa pandemia eu li uma média de 6 livros por mês. Porque é o que mais se faz, é o que mais se faz. Eu fiz como estudante, eu estudei filosofia em São Paulo. Então, eu gosto muito de continuar estudando filosofia. Então, eu estou numa fase de um filósofo chamado Kierkegaard, eu estou me aprofundando no Kierkegaard. Então, e isso me ajuda no trabalho que eu faço, ou seja, tem sempre um insight qualquer de alguma coisa que eu li e que eu coloco nos personagens. Então, é fundamental para todos os atores, aí em Portugal e aqui no Brasil, que eles se aprofundem, que eles leiam, que eles tenham cultura, que eles não deixem de saber o que está acontecendo ao seu redor. E que não façam da ideologia o seu método de trabalho, que tenham a sua própria ideologia, mas que façam do teatro a coisa maior, porque o teatro ele não tem uma ideologia, ele é a ideologia. Exatamente. A tua ideologia tem que ser o teatro. Sem dúvida. Só para terminar, vou fazer uma pergunta que eu acho que toda a gente já fez, mas eu nunca ouvi a resposta. Se você não fosse ator, o que seria? Louco. Eu seria esquizofrênico. Eu seria completamente louco. Eu, antes de ser ator, eu era redator. Eu trabalhava numa agência de publicidade americana. Eu era redator de publicidade, eu era criador de publicidade. E aí, quando eu tive o primeiro salário em teatro, que eu pude pagar o meu aluguel, eu larguei a agência de publicidade, eu trabalhei
em 4 agências como redator, mas eu nunca fui feliz, eu só sou feliz como ator. Então, se eu não fosse ator, eu seria maluqueto. E eu entendo isso perfeitamente, porque eu desisti durante 10 anos e foi a pior coisa que eu fiz. Com certeza. E pronto, e vamos ficar por aqui. Talvez Vamos. em outra Deixa eu altura a falar uma gente coisa converse pra um pouco você. melhor. Deixa eu falar uma coisa para você que eu adoro em Portugal, que falam para mim assim, um grande beijinho. Um grande beijinho. É que a minha mãe acha isso muito estranho. Porque ela diz, se é grande, como é que pode ser um beijinho? Minha mãe brinca muito com isso, mas é verdade. Um grande beijinho para ti. Um grande beijinho e eu vou sentir de você imensas saudades. Imensa saudade, exatamente. Já está português. Um Já estou beijo. português. Que Deus te abençoe, meu bem. Muito obrigado pela entrevista. Amém. Muito obrigado. Igualmente. Muito obrigado. Amém, amém, Beijo. amém. Um beijo.